Boa noite. Estamos iniciando a nossa aula de hoje, exatamente às 18h41. Não tenho nenhum aluno no momento em sala de aula. A aula de hoje é para revisão. E aí estou aguardando os alunos chegarem. Eu vou estar com a câmera desligada, fone também. Estou aqui aguardando pelos alunos, certo? Porque a recuperação depende dos questionamentos dos alunos. Então, mas se em 5 minutos não aparecer ninguém, eu vou fazer uma abordagem geral dos nossos conteúdos, correto?
Bom, passaram-se já 5 minutos de tolerância. Não aparecendo ninguém, eu vou seguir alguns tópicos, né, que eu considero que sejam importantes para a revisão da aula. E aí, depois, acredito que o pessoal consiga acessar o sistema, ver o link da aula, tá? Então, isso eu considero que é bastante importante. Eu vou fazer alguns questionamentos, alguns levantamentos, aos quais vocês precisam fazer uma análise, precisam fazer uma revisão, né? Aí, então, assim, se eu perguntasse para vocês, lembro que bem do comecinho eu venho falando que a contabilidade pública, ela foi regida, graças a Deus, pelas normas internacionais de contabilidade, né, pelos SPS, enfim, os IPSAs, né, que são os reguladores do sistema público, juntamente com a contabilidade. Então, isso é um fator muito importante que veio somente agregar a contabilidade pública. Quando eu falo de contabilidade pública, é todas as contabilidades, todos os órgãos públicos, tá? Então, assim, né, e aí eu me lembro que eu sempre falo para vocês, né, qual a importância, né, da padronização dessas normas internacional no Brasil, principalmente, né? Então, o que é isso? Quando a gente fala de padronização, é um padrão. Se eu tenho um padrão, normas internacionais, eu tenho que seguir todas as normas. Por que elas são isso? Acontece que quando os órgãos públicos, governos, enfim, por precisarem pedir algum dinheiro ou prestar algumas informações, essas normas elas têm que estar igual para todos os países, tá? Então, por isso que elas são as normas internacionais de contabilidade, né? E que ela tem, o principal objetivo dela é a padronização das informações contábeis. Se eu estou falando de padronização, é colocar um padrão, todas vão estar trabalhando igual, seja governo, seja o governo nas esferas estadual, federal, municipal, sejam órgãos públicos que forem, associações, enfim, que prestem serviços públicos, né, que sejam públicas, SEBRAE, todas esses entes públicos, tá? Então, o objetivo dele é a padronização das normas e das informações contábeis. E aí, aonde veio isso, né? Os tal de IPSAs, que vocês não aguentam mais ouvir falar dos IPSAs, né? Tem o IPSA 1 que fala disso, o IPSA 2 que diz cada um dos 30 e poucos IPSAs, dentro deles, desses IPSAs, tem as normas. Por exemplo, se eu for falar de estoques, vamos dizer, mas o órgão público não tem estoque. Tem, eu posso ter estoque de material, eu posso ter estoque de máquinas, eu posso ter estoque de material para obras. Se é um órgão público, ele tem estoque. Tá? Não é estoque para comercializar, mas e sim estoque para manutenção das suas atividades, que é público, né? Então tem que ter esse estoque. Então, como que eu vou guardar, como que eu vou registrar, como que eu vou dar entrada nesse estoque desses produtos, ou seja, um exemplo, lâmpadas, vamos imaginar o quê? Material de expediente, eles também compram, eles também precisam. Móveis, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar no imobilizado, como que eu vou colocar isso? Então, tudo, cada IPSA tem as normas adequadas para que sejam alocados os seus itens lá dentro, tá? Então, o que é, o que ele consiste, essas normas, né? O que elas são, principalmente? O que é um IPSA? Então, ele consiste em uma série de padrões, né, emitidos de forma internacional, pelo setor internacional de contabilidade, e contabilidade pública, principalmente, que ele regula todos esses
esses pequenos detalhes que existem dentro de um órgão público. Tá? Aí, se eu disser assim, ele consiste em normas, numa série de padrões contábeis emitidos pelo setor público local. Não, né? Isso é uma pegadinha. Não é pelo setor público local, é pelo setor internacional de contabilidade. Tá? Então, se vocês enxergarem alguma questão com alguma coisa assim do órgão público local, não tem nada a ver. Por um conselho de contabilidade local, um conselho de contabilidade da tua região, não tem nada a ver. Um conselho universitário, nada a ver com isso. Então, são normas internacionais, tá? Que elas estão atreladas nos padrões contábeis emitidos pelo Conselho, emitido pelo International Public Sector Accounting. Accounting é contabilidade, o setor de contabilidade. Tá? Também eu me lembro que aí eu fui elencando alguns IPSA. Por exemplo, se eu falar de um, eu não tenho como agora que eu não tenho como lembrar de todos. Tem um, tem o 2, tem o 3, tem o 4. Né? Então, por exemplo, se eu pegar o 1, vamos ver o que é esse 1 diz. Eu me lembro lá que no livro, e vocês também procuraram, né? Então, o 1, ele diz assim, que define o modelo e a estrutura da apresentação das demonstrações contábeis. Então, tem a ver com a contabilidade ou não? Claro que tem. Então, nós temos as demonstrações contábeis que têm que seguir algumas normas do setor público. Tá? Então, se eu perguntar o 1, o 2, o 3, são 30, e 32 IPSA, se eu não me engano. Então, cada um deles define alguma coisa. O 1, ou o 2, o 3, o 4, enfim, o que for. Mas aqui, por exemplo, eu vou pegar o 1 que eu me lembro, né, que é o que eu mais me lembro. Define o modo e a estrutura da apresentação das demonstrações contábeis. Lembro a vocês também que, em diversas vezes, a gente fez a estrutura das demonstrações contábeis em trabalho, em sala de aula, mas também me lembro que eu fiquei sozinha apresentando, né? E que a maioria foi embora. Tinha jogo do Inter, jogo do Grêmio, jogo de não sei quem, do Flamengo, e aí o pessoal foi embora, né? E eu me lembro que ninguém fez essas demonstrações contábeis. Depois, lá mais adiante, me lembro muito bem que o Cleiton ainda me questionou quando eu falei, né, que existia o fluxo de caixa, né, que existe o fluxo de caixa das atividades empresariais, assim como existe o fluxo de caixa para o setor público, né, que não é o regime de competência. E se nós falarmos, já que a gente está falando de regime, nós temos no órgão público que é permitido dois regimes. O Cleiton, me lembro muito bem na época que ele contestou e depois ele foi verificar e disse, não, está correto, professor. Tem o regime de caixa permitido e o regime de competência. Mas e aí, se eu perguntar, o que é um fluxo de caixa? Para vocês, contadores, o que é um fluxo de caixa? Ai, não sei, professor, eu nunca ouvi falar, nenhum professor me ensinou. Nossa, dói, né? Então, o fluxo de caixa é aquele que você faz em todos os seus lançamentos, suas entradas, suas saídas de recursos necessários para teu pagamento da tua empresa, para tuas despesas, para tuas receitas, né? Então, é entradas e saídas do teu caixa. E aí ele permite, né, ele faz uma avaliação entre as entradas de caixa e toda a movimentação que nele existe. Quando eu falo movimentação, eu paguei uma conta, eu recebi uma conta. No órgão público também existe pagamento de contas, existe receitas. Lembrando que qual é a principal receita de um órgão público? Prefeituras, por exemplo. Qual é a principal receita de uma prefeitura?
Qual é a principal receita do Estado? Qual é a principal receita da União? Estados e municípios, cada um tem as suas receitas, tá? Mas qual é a principal receita de cada um deles? Então, vamos lá. Nas prefeituras, nós sabemos que nós temos a receita, uma taxa é receita, uma multa é uma receita, só que lá na contabilidade eles estão registrados separadamente. Tá? Serviços prestados, só que num órgão público não se fala em serviço prestado, é taxa para emissão de um documento, taxa para fazer um determinado serviço, taxa para fazer uma ligação disso, daquilo, ou taxa para fazer a consulta de um documento. Então, mas é um serviço, tá? Então, quando a gente fala disso, o fluxo de caixa do órgão público, então, ele permite a avaliação das origens, das entradas e saídas do dinheiro. Eu tenho que dar origem, né? O que é essa origem? Da onde que veio o dinheiro? É de uma multa? É de um repasse do governo do estado? De um repasse do governo federal? Então, isso eu preciso estar bem declaradinho, né? Tem que estar no meu caixa da onde vieram esses repasses. Porque senão a gente não tem onde explicar o repasse. Nós, pessoas físicas e as empresas, quando elas não conseguem provar da onde veio a sua receita e as pessoas da onde veio suas receitas, elas são convidadas a prestar esclarecimentos na Receita Federal, ou o Leão chama, né? E aí vai indo. Já os órgãos públicos têm... agora me fugiu a palavra. Ai, my God. Tribunal de Contas, né? Que aprova ou não as contas, que faz uma verificação. Se não aprovou as contas, é porque alguma coisa, tem algum detalhe que não fecha entre receitas e despesas, ou seja, entre entradas e saídas. Depois também eu me lembro que na sequência a gente falou de joint venture, né? É possível fazer uma joint venture com órgãos públicos? Meu Deus, vocês vão dizer, a professora está louca hoje, né? É possível, sim. É possível, tu pode fazer uma joint venture com várias entidades públicas. E as joint ventures são empresas que se unem para prestar serviços ou venda de um produto, ou alguma coisa, uma parceria. Então, e essas entidades, essas joint ventures, elas são controladas, né? São entidades controladas em conjunto, entender? Quando a gente fala em conjunto, uma entidade que é controlada conjunto. Imagina-se uma associação de estudantes, claro que não é uma joint venture, né? Mas tem um grupo de pessoas que fazem esse controle das contas, que fazem esses controles de toda a prestação de contas, seria mais ou menos nesse sentido, só que aqui são entidades, que é diferente, tá? Entidades não é o que é uma entidade pública? Um SEBRAE, um SESC, um SENAC, isso são entidades públicas, em conjunto, elas podem se unir, né? Certo? Então, elas... se vocês perguntarem, elas são com fins lucrativos ou não, sempre elas terão fins lucrativos ou não. No máximo que acontece, toda a receita tem que ser igual à saída de dinheiro. Ou o que acontece? Um superávit ou um déficit orçamentário. Um superávit é quando sobra mais dinheiro do que as entradas. Ou sobra mais dinheiro do que as entradas de contas, de saída de dinheiro. Um déficit é quando acontece ao contrário.
eu tenho muitas despesas, muitas contas para pagar e tenho pouca receita. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu estou em aula. Tchau. Seguindo, desculpe. Ok? Aí eu pergunto como ocorre, né? Se eu falasse assim, como ocorre o recolhimento do ativo imobilizado no setor público? Como ocorre o reconhecimento do ativo imobilizado no setor público? Como que ele ocorre? O custo será mantido como um ativo até as receitas serem reconhecidas? Será que é isso? São reconhecidos os valores contábeis e os valores patrimoniais líquidos? Aí vai as questões que eu faço para vocês, tá? Como que isso acontece? Então, se eu perguntasse de novo, como que ocorre o reconhecimento do ativo imobilizado no setor público? É uma pergunta, tá? E eu deixo essa pergunta para vocês. Como que ele ocorre? Vocês precisam me responder, tá? Então, eu tenho várias explicações. É um custo que deve ser mantido como um ativo até as receitas serem reconhecidas? Será que é isso? São reconhecidos os valores da depreciação ou são reconhecidos os valores contábeis? São reconhecidos os valores no patrimônio líquido? Acredito que não, né? São reconhecidos os valores contábeis e os valores correntistas? O que são os correntistas? As pessoas. E aí eu volto. Como que ocorre o reconhecimento do ativo imobilizado no setor público? Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não vou responder essa questão. Vocês vão ter que pesquisar. Depois, passando, acho que lá na terceira ou quarta aula, né? Eu me lembro que eu tinha os ativos contingentes e os passivos contingentes. Então, um ativo, o que é um ativo contingente, um passivo contingente? Vamos lá, quem está aí? Alguém? Então, se eu dissesse assim, vamos lá, vou repetir a pergunta. O que são ativos contingentes e passivos contingentes? Então, e se eu dissesse para você, é um ativo que resulta de eventos passados? É uma obrigação presente gerada no passado? Ou seria um possível que resulte de eventos passados, obrigações presentes geradas no passado? Então, isso é uma questão. Então, como que é um ativo possível que resulte de eventos passados, obrigação presente gerada no passado? Então, o que são isso? São ativos contingentes e passivos contingentes, né? Certo? Se eu perguntar para vocês, é um ativo possível que resulte de eventos passados, obrigação presente geradas no passado? Claro, exatamente isso. Então, são contingentes passados, né? São ativos contingentes e passivos contingentes. Isso já passou. Também quais são
nós falamos também que nós tínhamos os setores públicos, os sistemas de público de contabilidade pública, os principais sistemas de contabilidade pública. Alguém lembra? Quais são os principais sistemas da contabilidade pública? É o sistema financeiro, é o sistema administrativo, é o sistema integrado, é um sistema não financeiro, é um SICAF, é um ECAC, é um PIB, é um FIFA, é um EPS, é um PEPS. Né? Todos são sistemas. Mas qual dos principais sistemas tecnológicos, quais são os principais sistemas tecnológicos do setor público? Será que seria o SICAF? O ECAC? Boa, o ECAC, né? Hoje tudo se faz pelo ECAC. O PIB, pelo amor de Deus, se alguém me falar em PIB, né? Não pode ser. E agora, se eu dissesse alguma coisa para vocês, o sistema integrado de administração financeira é aonde os princípios que são um dos principais sistemas tecnológicos do setor público. Estes são um dos principais sistemas tecnológicos do setor público. Certo? Então, o CIAF, Sistema de Integração de Administração Financeira. Vamos fazer uma tabelinha lá e guardar os dados. Quais são as preocupações, né? Ou seja, quais são os impactos políticos, econômicos, sociais que normalmente são debatidos na gestão pública? Quais são? Quais são os principais sistemas que são discutidos na gestão pública, né? Então, nós temos os impactos políticos, os impactos econômicos e os impactos sociais, tá? Esses impactos, quando a gente fala de impactos, eles causam reflexos. Um impacto político, ele pode causar um reflexo econômico, e, por sua vez, esses reflexos econômicos geram reflexos sociais. Ai, mas como isso? Claro. Se um gestor público fizer uma gestão péssima, nós teremos consequências econômicas. Se nós temos consequências econômicas, por sua vez, nós temos consequências sociais. O que são essas consequências sociais? Falta de escolas, falta de saúde, falta de atendimento nos postos de saúde, falta de dentista, falta de psicólogo, falta de assistência social, falta de vaga nas creches, e aí vai longe. Também tem os impactos nas moradias, né? Se um órgão público definir construir casas populares para uma população carente, isso é um impacto social bastante elevado. E que, por sua vez, se a gente fizer o caminho inverso, ele pode se reverter em impactos econômicos. Essas pessoas que foram beneficiadas com essas moradias sociais deixam de pagar o seu aluguel e estão morando na sua própria casa, que seja ela que pague R$10 por mês, R$20 por mês, 30, o que for, estão pagando o que é seu. Elas não estão mais pagando ou não estão morando na rua, ou enfim, aonde for. Então, esses são os principais impactos sociais, né? Nós falamos ainda, me lembro, na prestação de contas públicas, foi falado bastante, a prestação de contas,
na gestão pública, né? O que era? Toda a gestão pública precisa fazer uma prestação de contas. E ela precisa ser nos mínimos detalhes possíveis, que seja imprescindível para os gestores dos órgãos, né? Ou que seja muito claro. A prestação de contas públicas é uma medida, um mediador, é imprescindível para o gestor público. A prestação de contas é algo imprescindível. Isso quer dizer, é de suma importância. Aí depois nós continuamos, ainda eu me lembro que a gente começou a fazer as definições, né, de políticas públicas. O que são essas políticas públicas? É tudo que está sendo feito para a população, seja ele nas esferas nacionais, estaduais, municipais, né, em todas as esferas. Então, ela está fazendo uma política pública. Lembrando que quando se fala em política pública, não é política partidária de nenhuma forma, e sim política pública que beneficie a quem for, né? Qualquer cidadão. Isso é política pública. Manter uma praça bem limpa, né? A prestação de contas, fazer uma prestação de contas adequada, para que todos possam ter conhecimento de onde foi parar o dinheiro. Então, isso é uma prestação de contas públicas que é imprescindível, porque não é nada mais desagradável do que você ficar imaginando que está sendo lesado por algum motivo, por um órgão, por uma associação, por alguma coisa, né? Então, é uma medida imprescindível, tem que estar muito bem detalhadinho. Não pode deixar nada a desejar. Deixa eu ver aqui se eu me lembro mais. Aí também, né, a contabilidade pública tem uma importância no processo de crescimento da sociedade. Sabiam disso? Ou não? Claro que tem um papel importante. Tem prefeituras, tem estados, tem uma série de benefícios fiscais que, por exemplo, uma prefeitura dá para uma determinada empresa se instalar lá no município dela. Ela dá benefícios. E esses benefícios, ele é em prol do crescimento da comunidade. Imagina se numa cidade como a minha, que é uma cidade pequena, se uma prefeitura consegue trazer uma empresa que precisa de 3, 4 mil pessoas para trabalhar. Olha o reflexo que vai dar isso na comunidade. O reflexo no processo de crescimento da sociedade. Porque essas pessoas, elas vão consumir no mercado interno. O dinheiro vai gerar mais impostos, vai gerar mais tributos, vai gerar tudo mais. E aí, se eu comprar mais eletrodomésticos, se eu comprar mais roupa, enfim, o que eu for, eu vou estar pagando ICMS em cima disso. Indiretamente, você está ganhando, os órgãos estão ganhando. Aí, depois, deixa eu tentar me lembrar. Nós falamos dos custeios, né, também dos custeios baseados no setor público, que era, para tudo também precisa trabalhar os custos, né? Falamos dos orçamentos, que é necessário ter também no setor público.
dependendo do valor e da época e do produto, é liberado de licitação, mas alguns casos é somente com licitação. E, no mínimo, 3 orçamentos. E, normalmente, é o de menor valor, menor custo. Quando eles falam em custos, temos que prestar atenção. Quando eles dizem custos, é no todo, né? O menor custo, o menor preço, o menor. Imagina-se que a gente está contratando, hipoteticamente, vamos imaginar. Estou contratando uma empresa para fazer transporte de estudantes. Aí é o menor preço pelo quilômetro rodado, atendendo aqueles requisitos que vai ter no edital. O ônibus precisa ter isso, mais aquilo, né? Atendendo aqueles requisitos mínimos. E aí tem que fazer 3 orçamentos. Aí o menor valor geralmente é o que é contratado, tá? Depois eu me lembro que a gente falou sobre. Nós falamos. Olha, aí tem gente, achei que estava falando sozinha aqui. Agora vocês vão fazer perguntas, então. Boa noite! Como que vocês chegaram e não me deram boa noite? Boa noite, professora. Na verdade, a senhora estava explicando, eu não quis atrapalhar a explicação da senhora. Gente, eu não estou escutando vocês. Fala. Oi, professora, agora está escutando? Agora sim. Aqui eu estava com o volume bem baixinho. Boa noite, desculpa. Na verdade, eu disse que eu não quis atrapalhar a explicação da senhora, por isso que eu não dei boa noite. Mas agora, boa noite. Boa noite, Pedro e Iago. Os meus fiéis escudeiros, Boa noite, né? professor. Tudo O certo? Pedro e Iago, a Julie e o Cleiton. Boa noite. Julie? Boa noite, professora. Boa noite. E aí, você estava escutando a explicação, é? Uhum. Uhum. Responderam as perguntas que eu deixei ali no ar? Não, chegaram depois. Acredito que sim, professora. A gente estava com dificuldade em acessar a sala virtual, estava com dificuldade de pegar o link da aula, por isso que a gente chegou Eu também atrasado. estava com dificuldade. Eu também tive que reiniciar meu computador. Não sei, não conseguia abrir. Não conseguia. Tava bem estranho mesmo. Hã? Não, eu disse que estava bem estranho mesmo. A gente eu tentei reiniciar, eu tentei fazer várias coisas, só depois de muita tentativa que eu consegui acessar mesmo. Mas era o sistema que estava lento. Eu achei que era o meu computador porque estava ligado, ficou ligado de ontem para hoje o dia inteiro, e hoje o dia inteiro eu nem desliguei ele agora. Eu achei que era ele que tinha algum, né? Mas não era, era o sistema, acho que da faculdade mesmo, que está bem pesado. Já começou as provas ou não? Não, né? Não, é só a semana do dia 7, né? A partir Sim, da quando que é a semana. semana do dia 7? A semana que Sim, vem, não é? não, na outra. Semana que vem é 30, daí na outra semana, que daí é semana de provas, né? Ai, semana que vem. Ai, que ótimo! Eu pensei que eu estava muito preocupada que hoje era a última aula antes da prova. Ai, que ótimo! Tem mais uma. Muito bem. Juro que eu fiquei muito preocupada. Ai, que ótimo. Tá, agora o questionamento é com vocês. Primeira pergunta que eu vou fazer. Quem de vocês participou do seminário internacional simpósio internacional semana passada? Eu tentei, professora, mas não consegui acesso. Por quê?
Ficou bloqueado para mim, não consegui acessar. Não conseguiu fazer a inscrição? Até fiz a inscrição, paguei, mas aí não liberou. Para entrar? Para entrar? Exato, exato. Mas vocês tinham que assistir, era só pelo Facebook, não tinha como liberar pelo link. Só pelo Facebook? Eu tentei pelo link lá que eu falava do YouTube, né? Do YouTube, do YouTube, do Facebook, estava no YouTube e no Facebook. Eu estava pensando do outro para outra semana. Isso. Eu tentei só pelo YouTube, não consegui. Não conseguiu? Não. Nossa, que pena. Mas tá disponível a gravação, né, para vocês, não tá? Sim. Muito bem. Alguém mais assistiu? O Cleiton e a Júlia, eu sei que vocês são bem que assistem tudo. Assistiram? Professora, eu acabei assistindo só uma parte ali em que uma palestrante de fora estava falando. Daí, como estava falando em espanhol, eu me perdi um pouquinho. Mas assisti um pedacinho, assim, também não acabei não conseguindo assistir muito. Falando espanhol, que hora será que era? Tinha vários espanhóis, né? Era uma... Bom, a mulher também tinha mais, mas... Depois eu vejo certinho no YouTube quem que era e posso até informar. Não tem. Eu só queria ver se vocês tinham assistido a minha palestra. Não, infelizmente, quando eu entrei, não estava a senhora falando. A minha acho que foi às 17h30. Mas tudo bem. Vamos lá, então, questionamentos. Nenhum. Então, eu tenho 3 opções aqui agora. Agora eu preciso de vocês trabalhando. O Cleiton, eu vou escolher, tá? O Cleiton é a prefeitura. O Pedro vai ter uma empresa de transportes, vai fazer o transporte de estudantes, e a Julie, onde é que entra a Julie aqui? Deixa eu ver. A prefeitura, a Julie é do Tribunal de Contas da prefeitura. Vai verificar os documentos. O que precisa para o Pedro participar dessa licitação da prefeitura? Cleiton. O Cleiton vai determinar as normas, o que a empresa dele precisa. Tá? Cleiton, o que a empresa dele precisa ter para atender o edital que você tem aí? Vai colocar aí, pode até colocar no chat. Eu posso ir falando? Eu acho que é mais fácil. Não sei se eles... Tá. Você está no celular? Estou no celular, estou com fone de ouvido. Tá, então vão escutando. Pedro, você é a pessoa que vai participar da licitação. O Pedro, vamos fazer assim, o Pedro tem 2 empresas, tá, Pedro? Tu tem 2 empresas. Melhor, o Pedro tem 2 empresas, a Julie é uma associação que vai contratar o transporte público, o transporte para ir para a universidade. Tem 35 minutos para fazer. A senhora quer que a gente vai... Me apresento aqui nos últimos 5 minutos, vocês me apresentam. Se apresentem e me digam como é que vocês fizeram. Entenderam? Sim. Tá? Então, a primeira missão é com o Cleiton, que vai dizer o que ele... o que o Pedro vai ter que ter para... Mas o Cleiton vai manter ali, tá? Vai manter ali um pouquinho. O Pedro vai dizer
o que a empresa dele de transporte oferece, e a Julie vai contratar, tá? É difícil? Eu sei que não é fácil. Essa é a aprendizagem ativa. Estão trabalhando já? Sim. Então tá. Eu só preciso ir até a cozinha buscar água para mim tomar. Vocês me dão uma licencinha? Eu preciso ir buscar água para tomar, que está muito quente aqui hoje. Eu vou aproveitar e fechar a janela aqui também, porque os mosquitos vão me carregar. Professora, Oi, fala, Julie. é tipo, pra mim falar sobre buscar referências da empresa, tipo, ir além do preço, conhecer a composição da frota, verificar se as certificações, é isso? Você tem uma associação, tá? E aí tu tem que ver com o Cleiton qual é que é os detalhes que o Cleiton, o edital. O edital diz que o que a empresa de transporte precisa ter. E aí você vai receber a proposta do Pedro, tá? Eu não sei como que é o edital do Cleiton, se é pelo menor preço, se é pelo ano de transporte, se é, né? Tem que ter alguns requisitos, né? O ônibus tem que ter alguns requisitos. E o Pedro, a empresa dele tem que atender os requisitos do Cleiton, tá? Você vai contratar o serviço e aí você vai ver qual é a documentação que a empresa vai ter que chegar para você. Quais as documentações? Então, o Cleiton está fazendo as normas, o Pedro tem que dizer o que ele tem para oferecer, e você tem que verificar e cobrar dele, porque daí você vai ter que ir lá fazer o contrato com o Cleiton, que ele é o órgão. O Cleiton é o órgão, e você como contratante do serviço lá da prefeitura, vai ter que fazer o contrato com ele. Se não entendeu, eu faço de novo. Talvez eu tenha, na ânsia de tentar explicar detalhadamente, eu posso ter complicado. Não, mas professora, na verdade não entendi. Ok. O Cleiton, Cleiton, vamos lá. Pode abrir teu microfone, Cleiton. Posso, claro. Tá, o Cleiton, vamos lá. Você está fazendo as normas do edital, né? Isso. O edital, eu vou colocar um exemplo, tá? Mas não vamos colocar nesse do transporte. Digamos que o Cleiton está contratando um escritório de contabilidade, tá, Cleiton? O que o Cleiton vai colocar lá no edital?
que tem que ter um contador registrado com o CRC em dia. O que é em dia? Apresentar as negativas, né, contador, apresentar o alvará de localização, são requisitos, tá? Aí tem que ter, no mínimo, quantos anos de serviço prestados, tanto de experiência, tá? Comprovado. 3 requisitos, ok? Vamos por esse aqui, tá? Aí, o Pedro é contador. Ele vai levar lá, o que eu preciso? O comprovante, o CRC, né? O comprovante que ele está em dia. O que mais que eu tinha falado? Alvará de localização, né, da prefeitura, ele está levando. Aí o preço, quanto que ele cobra por mês, ok? Então, são 4 itens, e ele vai fazer uma proposta e vai levar lá para o... como é que eu vou te dizer? O Cleiton, vamos lá, o Cleiton colocou todos os itens aqui, tá? Ele precisa de um contador e precisa que leve esses documentos, certo? O Pedro é contador. Então, o Pedro vai ver se ele se enquadra em todos esses documentos e vai levar. A Julie, que é um outro setor lá da prefeitura, né? O Cleiton é a prefeitura, a Julie é o que está contratando o serviço lá da prefeitura, tá? Então, vamos lá. A Julie é o setor de licitação, pode ser assim, Cleiton? Setor de licitação? Pode, né? Pode, a Julie pode ser a pessoa que vai homologar o processo, que vai dizer se está correto ou não. Ótimo. A Julie vai homologar o processo, ok, Julie? Então, você vai ver, tu vai pegar. O Cleiton disse que tinha que ter, vamos lá, o contador tinha que ter 5 anos de experiência, tinha que apresentar negativa, apresentar comprovante de 5 anos, o comprovante de conhecimento, apresentar uma negativa, uma certidão de regularidade junto ao órgão, apresentar um alvará e um orçamento, um alvará de localização e um orçamento, certo? E aí o Cleiton lá disse qual é que era o valor que ele poderia pagar, que ele vai pagar. E aí, se é o menor preço, se é o quê, ele vai estabelecer. A Julie vai homologar ou não. O que a Julie vai fazer? Vai verificar se o Pedro atende todos os requisitos que o Cleiton pediu, que o Cleiton é a prefeitura. Ficou melhor agora? Julie. Pedro? Estamos aí, professor. Tranquilo? Estamos formulando aqui a nossa empresa. Não é fácil, eu sei que não é. Como é que a gente diz? Quebrando paradigmas. Professora, já tem um esboço. Tá, então segura aí, porque senão o Pedro vai fazer exatamente como você colocou aí, tá? Quase pronto, Pedro? Cleiton, acho que o Pedro desistiu. Acho que não vai mais trabalhar de contador. E olha, professor, eu sei de tantos contadores que
que não gostam de levantar documento para licitação que a senhora não faz ideia. Aham. Mas estou aí, professor. É que é bastante documento, né? E às vezes os contadores estão bem apurados. E geralmente o que acontece? O prazo encerra amanhã, às 11 horas, e a empresa chega hoje de tarde no escritório. Às vezes, Nunca daí participei, você vê. professor, na licitação. Eu acredito Hã? que seja as informações que eu coloquei. O que, Pedro? As informações que coloquei, eu acredito que sejam essas, algumas. Vamos ver. Cleiton, você já fez as tuas, né? Sim, já fiz. Tá. O Pedro vai me dizer. Então vamos lá. Pedro pode dizer o que, ó, a sinceridade de cada um de vocês. Vocês não podem mudar, tá? Vamos lá. O Pedro vai dizer o que tu fez, Pedro. O que você vai apresentar de documentos? Podia me falar? Ó, parabéns! Eu não acredito que me fizeram. Olha aí! Tá, então vamos lá. Transporte. Qual é o ônibus com 38 lugares, 2015, motorista com CNH, 5 anos de experiência, valor por quilômetro, R$ 1,33, né? Transporte e tal, ônibus 40. Tem dois. Tu tem duas empresas, né? Espertinho, né? Ônibus 2017. 12 anos de experiência, o valor 1,28. Nossa, mas esse orçamento aí, tu tá para. Como é que eu vou te dizer? Tá muito próximo. Olha, você está concorrendo com você mesmo, né? Mas aqui a gente está só, como tem só 3, a gente vai fazer assim. Mas isso é o que acontece, tá? Então a Julie vai ter que. Ela vai estar com esse documento na mão agora, ok? Tá, Julie? Oi, Julie? Beleza, professora. Tá? A Julie está com esse documento. Cleito, você poderia compartilhar teu documento? Ou não fez? Ou só vai falar? Eu vou só falar, eu não fiz bonitinho que nem o Pedro, não, acabei não digitando, até porque eu tava no celular, professora. Tá, Mas, então vamos lá. enfim, só um minutinho. Vamos lá. O que você pediu, Cleiton? O que tem que ter esse ônibus aí? Deixa eu pegar uma calculadora aqui até. Bom, professora, eu fiz a análise então como se fosse um edital mesmo, né? Aham. Então, o que ia ser exigido da empresa? Em um primeiro momento, a gente trata da habilitação técnica, a habilitação da empresa, né? Então, da habilitação dela e habilitação técnica. Então, eu pediria os documentos de qualificação da empresa e seus sócios, né? Então, pediria status social, documento dos sócios, enfim, depende da empresa, cada documento, né? Todo documento da empresa. Pediria as negativas do Estado, da União e do município. A certidão de regularidade com FGTS, importante, negativa do TJ, certidão de concordata e recuperação judicial também. Então, esses seriam os documentos principais para a qualificação da empresa. Além disso, eu pediria também, quando a gente fala de qualificação, uma carta de anuência, de experiência, para que tenha registro que essa empresa já atua no setor, já atuou no setor. Então é importante também para uma licitação pública. Além disso, a relação de veículos com cópia de documento, né, de registro no Detran e o documento de circulação, bem como o pagamento do imposto do IPVA. Então que ele esteja tudo em dia. Então essa seria os pedidos
E o pedido de cópia do balanço da empresa, que é importante para ver a viabilidade financeira, se aquela empresa tem condição de manter a estrutura e se ela pode, inclusive, trabalhar com a prefeitura. Então, esses seriam os documentos de habilitação técnica da empresa. E a segunda situação, então, a segunda parte do edital seria a questão de proposta comercial mesmo, a questão de valores. Então, ia ser solicitado uma licitação com objeto seria o menor preço por quilômetro rodado. Então, o orçamento do Pedro se encaixa nesse sentido. Os veículos, no entanto, seriam veículos de no mínimo 35 lugares, também se encaixa no orçamento do Pedro, porém esses veículos teriam que ter no mínimo 10 anos de fabricação. Então... No máximo? No máximo? Perdão, no máximo 10 anos de fabricação, exatamente. Hoje é obrigatório, né? Esses 10 anos, né? Exatamente. Então, ter esse prazo, né? Além disso, também seria necessário ter um seguro para passageiros, né? Então, comprovar que tem esse seguro. E a gente estaria licitando 10 rotas distintas. Então, nesse mesmo tempo, essa empresa precisaria atender no município 10 rotas, né? Então, eu só não calculei a quilometragem, mas vamos dizer que daria 20 mil quilômetros, né, por dia. Então, essa seria a quantidade de quilômetros por dia. Deveria, então, ser apresentada uma proposta comercial, colocando esses valores, fazendo essa estimativa, e seria isso. A princípio foi o que eu imaginei. Então, é uma licitação de menor preço por quilômetro rodado, uma estimativa de 20 mil quilômetros por dia, 10 rotas distintas. Então, a empresa precisa fazer esse atendimento. Daí, ônibus com, no mínimo, 35 passageiros. Para 35 passageiros. Ok. Agora, Julie, confere aí, Julie, se os documentos do Pedro estão da empresa do Pedro, né? Tem a Serra Transportes e a Lopes Transportes. Imagina que sejam duas empresas aí, ele apresentou a proposta dele. Ixi, faltam alguns documentos. O que está faltando? Professora, pelos documentos ali do edital do Cleito, falta bastantinho até, né? Do Pedro, né? E o que está faltando quais documentos, Pedro? Não vai poder participar da licitação, Pedro? Temos que adequar alguns documentos, né, professor? O que está faltando? Está faltando ali, no caso, o Estatuto Social, que eu não coloquei. Está faltando os documentos dos sócios. Ok. Julie, aí ele não apresentou de nenhuma dessas duas empresas. O que ele tem que fazer agora, Julie? Ele tem que arrumar os documentos, ou senão daí, tipo, não tem como contratar, né, professora? É isso? Por que não teria como contratar? Porque o Pedro não tem os documentos ali que o Cleito pediu no edital dele. Será? Tá, mas e qual é o prazo que dá para entregar esses documentos faltantes aí, Cleiton? Bom, professora, como basicamente na licitação nós tivemos somente 2 propostas, que foram as do Pedro, a gente pode abrir um prazo de 7 dias para a empresa providenciar todos os documentos e entregar no departamento de licitações. Ok, tá, muito bem. E aí, Julie, tem um fator ali que qual dessas duas empresas ali ele atende os requisitos do edital? Acho que é do Lopes Transportes, né? Pelo que eu entendi, né? Por que você acha que é do Lopes Transportes?
Porque o Cleito pegou e falou que tinha um ônibus de 35 lugares. No mínimo, né? No mínimo. Mas aí, quando é no mínimo, ele não pode ter menos que isso, mas não significa que não possa ter mais, tá? Ah, tá. E o que mais que tem um requisito básico aí que o Cleiton colocou no edital? A apresentação dos documentos, ele diz que tem 7 dias, ok? Vai correr atrás, Pedro. 7 dias aí que você vai correr atrás. Julie. Ih, professora, agora Por que você disse que era Lopes Transportes? Justifica aí para nós. só por causa que eu achei ali do 35 lugares ali, do ônibus ali. Uhum. Tá. Ok, isso você achou. Cleito, você poderia dizer de novo quais os requisitos? Bom, os requisitos, então, técnicos seria o objeto da licitação seria o menor preço, menor valor por quilômetro rodado. Então, o veículo precisaria ter no mínimo 35 lugares, com no máximo 10 anos de fabricação. E além disso, a licitação seria para 10 rotas distintas, equivalentes a 20 mil quilômetros por dia. 20 quilômetros por dia. Ok, olha aí, Julie, tá? Vamos lá, vamos ajudar a Julie. O menor Agora preço. Serra Olha, o Transporte, menor. né? Porque Hã? é na Serra Transporte que é o valor Claro, por quilômetro. ele falou o menor preço, R$ 1,28, quando ele disse, ó, no mínimo 35 lugares, mas não significa que ele não disse no máximo 35 lugares, ele disse no mínimo 35 lugares. Mas tem 38? Problema da empresa, se quer deixar o ônibus andando com 38. Ele colocou que no mínimo 35. E esse outro 44, ó, vai andar, tem 44. E agora, Pedro Iago, você consegue atender todas essas 10 rotas com esse com esse ônibus? Essas rotas você consegue atender? Sendo de 20 km, como o Cleiton falou agora, é assim, mas 20 mil já teria que colocar uma frota maior. Vamos colocar 200, então, Pedro. 200 km, não, tranquilo. O ônibus atende. Ok. Então tá aí, ó. Isso considerando uma rota de asfalto, né? Tem o detalhe, faltou, né? O Pedro diz que só faz rota de asfalto e estrada de chão agora. E aí, no edital não dizia que tinha pedaços de estrada de chão, né, Cleiton? Olha aí, ó. E agora? Na verdade, estava lá no anexo, talvez, professora, estava as rotas. Muito bem. E a transporte, a gente acabou não dizendo, mas é transporte público escolar, então possivelmente, sim, pega rotas de estrada de chão. Olha aí, a importância, os editais, gente, os anexos. A gente vai ler só ali, mas e nos anexos depois? A questão das rotas, né? Lembra agora que eu disse, só asfalto, né? Maravilha. Aí você vai ver, não, tem que pegar estrada de chão, tem que pegar, né? Então, olha, tem que prestar muito atenção nos detalhes do edital, porque depois que você colocar a canetinha lá, assinar, é teu nome. Vai rodar um semestre. Quilômetro rodado agora. Aumentar o valor do quilômetro rodado. Mas o edital é esse valor aí. E aí? Se você acha que não vai conseguir atender, vai ter que declinar. Não vou poder, não, eu não tenho condições, Sim. O meu curso. Então, essas coisas, né? Exato. Viu? Foi difícil? Foi, não é fácil. E aí vocês imaginem que aqui só que a gente foi aqui só em 3 e com alguns detalhes, mas imagina os editais que tem 20, 30, 40, 50 folhas.
Eu gostei do trabalho de vocês, tá? Julie, deu para entender agora? Entendi, professora. Aham. Pedro, o Cleiton já trabalhou em órgão público, então o Cleiton já conhece mais. E Pedro, tranquilo? Não, tranquilo, professor. Viu? Ele tem que prestar atenção nesses detalhes quando a gente vai participar de licitação, porque nos anexos pode ter muitas quebradinhas aí que a gente pode se ferrar, tá? Então, nós temos mais uns minutinhos. Eu, por mim, terminei a aula de hoje. Vocês é que mandam. Vocês estavam com... Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês. Vocês estavam com dificuldades de acessar o link ou não estavam conseguindo acessar a sala virtual? A sala virtual, professor. Ah, então tá. Então era como eu não estava conseguindo ali, porque ficava rodando, eu não conseguia acessar, não conseguia. Eu fui lá, porque eu tentei ir lá ver, porque como vocês não estavam, não tinha ninguém, eu digo, mas será que eu estou com o link errado, né? Aí eu fechei onde eu estava e fui lá e busquei na sala virtual, que daí digo, eu vou lá e busco, vai, mas eu olhei as letras eram iguais. Digo, desistiram de vir para a aula hoje, simplesmente, né? Mais alguma coisa? Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, não tem nada, eu encerro a aula de hoje. Até a semana que vem, aí depois na outra vocês têm prova, né? Boa noite, Júlia, boa noite, Pedro, boa noite, Cleiton, né? Obrigada pela participarem. Eu gostei do trabalho que vocês fizeram, achei bem interessante. Apesar de ser bem rápido ali, né? Mas eu achei interessante. Oi. O professor, desculpa agora que lembrei sobre a questão dos artigos. Não sei se a senhora conseguiu dar uma olhadinha. Ainda não. Como não, que for? nada, Ainda nada. não? Não. Beleza. Nossa, é que eu estou muito envolvida na faculdade com esses simpósios e congresso internacional e webinar, direto. E ontem teve, bom, vamos desde o dia... Começou o dia 8 e vai terminar sábado agora. Então, e eu tenho Não entendo. não consegui olhar, mas estão todos guardados com certeza, tá? Com carinho. Até porque o prazo de submeter eles para esse ano a gente não consegue mais submeter, só para o ano que vem. Mas se vocês deixaram o e-mail ali, janeiro, quando eu tenho um pouquinho de folga, eu vou trabalhar neles, vou olhar com carinho, tá? Agora, eu tenho que olhar para dar nota, e depois daí eu vou ajudar na pesquisa deles e ver se tem que reescrever alguma coisa. Mas eu, a partir deixa eu ver, hoje é 26, né? Amanhã eu tenho um pouquinho mais de folga já. Hoje eu tenho uma palestra para fazer à meia-noite. Então, tá. Mas daí já me dá uma folgada. Depois eu tenho só mais, eu acho que palestra. E tem uma domingo também. Depois eu termino. Aí depois só o mês que vem. Mas esse mês foram, acho que umas 10. Além dos simpósios, né, que foram muito bons. Ontem, inclusive, tinha uma webinar que era dos grupos de pesquisa de ciências sociais aplicadas, que envolve administração, contábil, economia, essas coisas, e um professor da Índia perguntou por que os alunos não estavam participando. Daí eu disse para ele, porque era de manhã, né,
e que vocês têm aula à noite, só que lá para eles têm aula de manhã, de tarde, de noite. É diferente, né? Tá bom? Beleza, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite.